começou a falar esse tipo de coisa. Hoje a gente vai dar continuidade a isso. E aí eu quero ver com vocês também algumas coisas que podem, enfim, eventualmente, que fazem ligação com a provinha que vai chegar, né? A provinha da UERJ. Então, a gente vai fazer essa dobradinha hoje, tá? Eu quero falar basicamente disso. Então, não sei se vocês lembram, mas na semana passada, fala Matheus, fala Mariana, beleza? Pode chegar, já tomaram um cafezinho, tranquilo? Beleza, Mari, chegue mais. Na semana passada eu tinha deixado um probleminha para vocês, só que é um probleminha que envolvia caminhos, envolvia permutação com repetição. É algo que eu chamo a sua atenção, especialmente porque é um problema que não é tão óbvio, tá? Então, a gente saía de um ponto A, gostaria de ir para um ponto B e gostaria de contar quantos caminhos possíveis a gente consegue fazer do ponto A até o ponto B. Então, a gente tem um jeito, uma técnica para contar, tá bom? E ali perceberam que eu transformei o problema, que era um problema essencialmente geométrico, para um problema de permutação, para um problema que envolve contagem, tá bom? Bem, hoje eu quero falar das duas máximas da análise combinatória, que é a ideia de arranjo e a ideia de combinação, tá? Que é essencial para você resolver uma série de questões. Lembrando que eu vou colocar uns símbolos aqui, eu quero que você anote os símbolos, porque isso vai aparecer no Enem, tá? Como calcular isso, né? Ou como deixar indicado o jeito de calcular, tá? São duas coisas importantes. Então, vem comigo, vamos junto nessa segunda-feira. Vocês estão com frio? Ou com pouco frio? Tá um frio danado, gente. Vocês não imaginam que aqui Pessoal, tá está muito frio. frio, né? Tá frio. Mas se vocês tiveram aula de história agora, aquecendo os corações, a Lídia mandando aí super bem nas picapes da história. E agora vamos com a matemática, que é basicamente um complemento, né? É o nosso deleite da nossa segunda-feira do Baobá. Vamos lá. Vou botar aqui para vocês o nosso famoso quadrinho branco. E aí eu quero falar de dois aspectos da análise combinatória. Como eu falei para você, eu quero falar da combinação e quero falar do arranjo. Mas vamos lá, vamos com calma, né? Então, o nosso assunto é análise combinatória. Eu vou falar aqui das. Peraí, deixa eu apagar isso aqui, né? Que já comecei. Né? Combinação, vamos lá. Combinações. Combinações. E aqui a gente vai falar também da ideia de arranjos. Tá. A grande dificuldade, gente, é arranjos, né? A grande dificuldade de estudar análise combinatória, pelo menos pelo que eu tenho percebido, assim, quando eu começo a falar desse assunto, enfim, quando eu vou avançando no assunto, é justamente a dificuldade que a galera tem em entender qual das duas técnicas, em que mundo estamos. Ou se eu estou no mundo das combinações, ou se estou no mundo dos arranjos, tá? Então, essencialmente, nessas duas perspectivas aqui, eu estou falando de agrupamentos. Então, eu estou pensando em agrupamentos nesses dois termos, tá? Então, aqui eu estou falando de agrupar coisas, tá? Agrupamentos. Beleza? E aí, de cara, eu já vou mostrar para você um exemplo prático. Igual a gente fez na semana passada. Vamos lá. Então, exemplinho aqui. Exemplinho um que está na fileira da combinação, e exemplinho 2 está na fileira de arranjo. Tá? Eu vou, digamos, discriminar esse tipo de problema, e aí no final vai surgir uma fórmula. Tá? Então, a fórmula você leva para o coração, anota isso com carinho, tá? Porque pode ser usado, beleza? Então, o problema número um vai envolver assim, escolher, escolher, escolher três pessoas, três pessoas em um grupo de cinco, em um grupo de cinco, tá? Essa é a primeira ideia. No segundo problema, que vai ser um problema que envolve essa ideia de arranjo, eu quero fazer o seguinte: eu quero basicamente
escolher uma senha. Escolher dentre os 10 algarismos, tá? Uma senha com 4 dígitos, tá? São os dois problemas mais clássicos para a gente. E aí a gente vai poder generalizar isso e vai poder fazer qualquer problema que envolva esse tipo de contagem, tá? Bem, o que é escolher 3 pessoas num grupo de 5? Repara comigo, gente. Agora eu vou estar muito ligado, vou estar muito ligado. Peraí, vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Estão, né? Tá. Beleza. Eu vou estar muito interessada em saber se eu, mexendo na ordem dos elementos, eu altero o grupo. Valeu? Eu vou mexer na ordem dos elementos. Quero saber se existirá alteração ou não do grupo. Beleza? Bem, resolvendo primeira situação da nosso bate-papo de hoje. Se eu tenho 5 pessoas e quero escolher 3, você faz o seguinte: coloca 3 tracinhos. E aí você vai pensar o seguinte: você tem 3 escolhas para fazer. A primeira, a segunda e a terceira. Você tem 5 pessoas disponíveis para fazer a sua escolha. Beleza. Na primeira escolha, de fato, você pode escolher qualquer uma das 5 pessoas. Legal. Uma vez que você já escolheu uma pessoa, sobram 4. Muito bem. Uma vez que você já escolheu 2 pessoas, sobram 3 pessoas. Muito bem. Agora recai num problema aqui. Lembra que eu falei na semana passada que a gente formou trios o tempo todo? Né? Por exemplo, a gente formou o trio Rodrigo, Paloma e Natália. Aí eu falei para você, olha, Paloma, Natália e Rodrigo é o mesmo trio. Natália, Paloma e Rodrigo, Rodrigo, Natália e Paloma também é o mesmo trio. Essa ideia de alterar a posição, a ordem dos integrantes do grupo e não alterar o grupo faz com que nesta minha contagem a partir de agora, eu tenha que fazer algum tipo de desconto, Então, você sabe que aqui a gente vai multiplicar, então aqui a gente vai encontrar 60. Mas, como eu já te falei, esse número não é verdadeiro, porque dentro desses grupos, eu tenho grupos repetidos, como eu falei para você. Rodrigo, Paloma, Natália, Natália, Paloma, Rodrigo, Rodrigo, Natália, Paloma. Por exemplo, Natália, Paloma, Rodrigo. É o mesmo grupo, tá? Então, como eu tenho que escolher 3 pessoas, para cada pessoa, para cada grupo que eu escolho, eu tenho a possibilidade de repetir da seguinte forma: eu estou dividindo isso por 3 vezes 2 vezes 1. O que significa isso? Vocês lembram da notação fatorial, que eu falei para vocês lá na semana retrasada, talvez. A notação fatorial ela vai começar a ser usada agora, tá? Se eu tenho 3 pessoas para poder escolher, e se eu fizer a permutação entre elas, você pode contar que você terá 6 trios iguais. 6 trios iguais. E isso é a mesma coisa que 3 fatorial. Se tivessem 4 pessoas, diga, Carol. Professor, calma. Diga. Esse 3 fatorial que o senhor botou aí embaixo, Isso. dividindo, Uhum. ele é exatamente o quê? A quantidade de pessoas no grupo? Boa pergunta, Carol. Ele é exatamente a quantidade de trios repetidos. 3 fatorial significa que eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. Isso resulta em 6. Ou seja, de um trio que eu escolher, eu gero
6 trios iguais, 6 ordenações iguais. Diga, Isadora. Professor, mas a Diga. gente só consegue saber disso porque ele falou que só pode ser 3 pessoas, então só tem 3 posições, né? Por isso Isso, que você. Ah, exatamente. tá. Por isso que eu Aí, escolhi o 3. Isso, se são fosse 3. 4, aí seria 4 fatorial, né? Exatamente, exatamente. E outro detalhe, Isadora, e para a galera toda. O fato de perceber que a ordem não está mudando o meu grupo vem no contexto do problema, vem no contexto da nossa situação problema. Porque veja bem, eu posso mudar a conotação do problema e não ser um problema que envolva combinações. Pode ser um problema que envolva arranjo, por exemplo, tá? Então, pensa sempre assim. Se você mudar a ordem dos seus elementos, será que você gera um novo grupo? Se a resposta for sim, você está diante de um problema de combinação. Se a resposta for não, eu altero a ordem e altero o tipo de grupo ou tipo de situação, eu estou num problema do tipo arranjo. Diga, Carol. Pode repetir, professor? Posso, claro. Se você tiver diante de um problema em que a ordem, deixa eu escrever isso aqui com calma. A ordem, aqui bem de vermelho para vocês perceberem com carinho. A ordem não importa. A ordem não importa. Ou seja, eu mudei a ordem do meu grupo e eu não mudei de grupo. O exemplo que eu dei para vocês, do trio. Eu estou diante de um problema de combinação. Ou seja, eu terei que fazer alguma divisão para poder excluir o excesso de grupos que eu estou contando. Tá? Então, eu estou contando sempre a mais se eu não fizer a divisão. Agora, no arranjo, a ordem, a ordem importa. Isso que é legal. Ou seja, se eu alterar a posição dos elementos que eu escolho, eu tenho um novo grupo. Eu tenho uma nova configuração. Nesse caso aqui, a ordem não importando, eu não tenho uma nova configuração. Os elementos são os mesmos. Diga, Isadora. Professor, mas a gente só vai saber disso quando o problema falar no enunciado, né? Porque acho que. É aí que está o grande barato, senhorita Isadora, e para a galera toda. Você vai ter que ter essa sensibilidade de perceber o que é arranjo, o que é combinação. Ou seja, faz um exercício de se colocar no problema e se perguntar: ué, se eu escolher diferente aqui, será que eu altero o grupo? Se sim, você está no diante de arranjo. Se não, você está diante de uma combinação. Tá? Vamos evoluir esse negócio, tá? Pera aí, para não. Agora é o seguinte: se você fizer essa conta, você vai ter 60 por 6, né? Vai dar 10. Isso aqui são 10 grupos, são 10 trios. Desculpe, são 10 trios. Bem, agora eu vou apresentar para você do mesmo jeito, só que a notação fatorial. Não quero que ninguém se assuste, por favor. Eu vou apresentar para você a notação fatorial da combinação, tá? Só estou apagando aqui do lado para ter um espaçozinho para a gente falar da notação fatorial. Olha só o que vai acontecer. Vocês estão preparados e preparadas? Vem comigo, hein? Não se assustem. É o seguinte: você vai fazer a combinação, esse C grande tem a ver com combinação de N elementos tomados P a P. Ou seja, 5 elementos, no meu caso, meu problema concreto, né? 5 pessoas, meu grupo de 5 pessoas, eu escolho 3. O N corresponde ao minhas, todas as minhas possibilidades, e o meu P está dizendo em relação a quantas pessoas eu tenho que escolher. Então vamos lá. Isso é igual. Vem comigo. Com muita calma, hein, gente? Ó, N fatorial, N menos P fatorial, vezes P fatorial. Tá? Momento sopa de letrinhas. Vamos juntos com muita calma, muita categoria. Vamos botar esse problema que eu É o fiz que, agora? professor? Oi?
O Diga. P é o quê, O professor? P é a quantidade de elementos que eu vou escolher. A quantidade de elementos da minha escolha. Nesse caso aqui, no meu problema concreto, eu estou escolhendo 3, tá? Como é que você vai resolver isso dessa forma? Você vai fazer assim. A combinação... Vou escrever de outra cor, para destacar bem. A combinação... Eu vou escrever de preto, tá? A combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. Estou resolvendo um problema agora, que vocês estão vendo, na forma, digamos, fatorial, tá? Bem, como é que eu faço isso? Vou fazer 5 fatorial, 5 fatorial, nessa ordem, tá? Com muita tranquilidade. 5 fatorial, divididos, ó, 5 fatorial, divididos por 5 menos 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Essa conta a gente vai ter que fazer. É comum no Enem, é muito comum na nossa provinha do Enem, você encontrar esse tipo de situação. Ter essa simbologia. Eu quero que vocês tenham muita atenção nessa situação, tá? Em problemas combinatórios. Tá bom? Qual vai ser o resultado disso? Tem que dar 10 também. Se eu estou dizendo para você que é a mesma coisa, tem que dar 10. Vamos fazer esse negócio aqui. Como é que vai ficar? Deixa eu apagar a parte de cima, só para a gente poder ganhar um espaçozinho. Vamos pegar aqui. Eu vou escrever aqui em cima, tá? Essa parte em azul. É assim, ó. Combinação de N P a P é N fatorial, N menos P fatorial, vezes P fatorial. Beleza. Agora, fazendo a conta, se você tiver alguma dúvida, por favor, me pare, tá? Por gentileza. Ó, olha como vai ficar. Estou fazendo a conta agora, tá? Estou fazendo a continha. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial. 5, ou melhor, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem quanto a isso que eu acabei de escrever? Tá tranquilo essa continha? Professor, eu em Diga. vez de colocar 2 vezes um, eu só coloquei 2 fatorial, que eu cortei com 2 fatorial. Tá legal. É isso. Tá tranquilo, tá de boa, tá favorável demais. Tá de boinha, boinha, boinha mesmo. Legal. Agora vamos fazer umas simplificações aqui, ó. Corta isso, corta isso, corta isso, com isso. 4 divididos por 2 dá 2. Ou seja, 5 vezes 2 dá 10. Mesmo resultado. Tranquilo? Mesma ideia, mesma ideia. O que o Enem vai te cobrar? Vai cobrar a fórmula. O que a UERJ vai te cobrar? Vai te cobrar a ideia. É uma abordagem diferente, sabe? A UERJ vai te cobrar a ideia e o Enem vai te cobrar mais a fórmula, tá? Para você deixar indicado. Lembra? O total de elementos, aqui eu coloquei 5 pessoas, que escolhe 3. Eu penso assim, 5 possibilidades para escolher 3. É assim que eu leio esse símbolo. Dos 5 possíveis, preciso escolher 3. Diga, Carol. Professor, eu fiquei Diga. confusa Pode nesse. falar. Por quê? Esse 2 fatorial, ele só não corta com número fatorial e o de cima, ele ainda estava fatorado? Boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. O que está acontecendo aqui, Carol? A gente está fazendo o que é bom de enxergar, tá? É bom de enxergar. Eu vou fazer o seguinte: combinação eu não completei, né? Aqui é 5, 3 a 3. 5, 3, 5, 3. Aqui, ó. 5, 3. Tá? O que vai acontecer? Caramba, escrevi de roxo. Do nada aqui, calma aí. Peraí, agora exagerei. Vamos lá. 5, 3. Beleza. Seguindo a pergunta da Carol. Quando você enxergar, Carol, 2 fatorial, você pode enxergar o 2 vezes 1. Quando você enxergar o 5 fatorial, você pode enxergar o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
Então, na verdade, o que eu estou enxergando aqui é esse 2 fatorial como 2 vezes 1. Eu já estou enxergando a multiplicação. Entende? Eu estou pensando já na multiplicação. Quando eu escrevo o símbolo, é porque a gente já tem que saber como está feita ou como está representada essa multiplicação. Entendeu? Se eu escrevo assim para você, 4 fatorial, na tua cabeça já tem que processar a seguinte informação: 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Já processa essa informação. Tudo bem? Show? Legal. Agora vamos para o outro Obrigada. exemplo. Vamos para outro exemplo. Nada. Vamos juntos. Vamos lá para o outro exemplo. O exemplo das senhas agora, né? Então agora a gente falou da combinação. Professor, Diga, querido. antes de sair de combinação, Pode, diga. quando a combinação for, tiver um expoente, o expoente a gente vai multiplicar em cima do resultado, tipo do 10, tipo C elevado a 4. Aí no final seria 10 elevado a 4. Peraí, deixa eu entender o que você falou, Matheus. C é a combinação. A gente está assim que você Isso, está falando, por exemplo? isso, 5,3. Ah, tá, 5,3. Beleza, vamos lá. Vou botar aqui o 5,3. Beleza. Daqui, o que você disse? Pode repetir Não, e o comigo? C elevado a 4. Botar um 4 aqui, é isso que quer dizer? Isso, Assim? isso. Então, isso aqui, a gente, no livro, se você tiver com algum livro aberto agora, você vai ver o seguinte: existem 2 tipos de notações. Existem 2 notações, Matheus, e para a galera toda. Eu vou escrever essa notação e vou escrever assim também, ó. São análogas. Assim, Matheus. Ó, é a mesma coisa. Tá? 5 escolhe 3 na horizontal ou 5 escolhe 3 na vertical. Você pode olhar essas duas. Você vai observar essas duas notações em livros. No Enem, preferencialmente essa aqui, ó. Tudo bem? Essa aparece muito no Enem. Em cima e embaixo. Tá? Não sei se foi isso que você perguntou. Foi isso que você perguntou ou fugir da resposta? Não, também, mas, não, mas existiria essa possibilidade Não, de não, não, ter que. não, não, não existiria. O que existiria, acho que você pode estar pensando, Matheus, aqui, ó. Lembra na aula passada que eu escrevi assim, ó, permutação de, por exemplo, 6, 5, 4. Aqui é diferente. Aqui eu estou falando de um conceito que é a permutação, que é a ideia de trocar de posição, e aqui eu estou falando de permutação com repetição. Lembra do exemplo da semana passada? O exemplo dos caminhos que eu coloquei para vocês? Aqui tem a ver com permutação. A combinação, não. A combinação eu vou escolher um determinado número de elementos a partir de uma totalidade. Então, eu tenho 5 para escolher 3. Eu tenho 5 para escolher 2. Eu tenho 5 para escolher 4. Então, para traduzir isso matematicamente, eu uso esse símbolo de baixo. 5 escolhe 3 ou 5 escolhe 3 na outra versão. Agora, aqui em cima, não. Aqui em cima eu estou falando de permutação com repetição. Ou seja, eu estou lidando aqui em cima com anagramas. Aquela ideia de fazer novas palavras com uma palavra já pré-estabelecida ou pré-fixada. Tudo bem, Matheus? Tranquilo? Diga, Maria Barcelos. Professor, se te der tempo, pode fazer uma questão dessa da UERJ? Vou fazer. Já tá no esquema. Você já foi brilhante. Você já está aqui na emoção total. Beleza. Então, só para fechar a combinação, ou melhor, para ir para o arranjo, e vocês ficarem já com a bem equipados, equipadas. Então, a segunda proposta tem a ver com a senha, né? E eu falei para vocês que agora a ordem vai importar. Pô, maneiro. Então, o segundo exemplo tem a ver com... te dei 10 algarismos
10 algarismos, precisa copiar, né? Você já copiou por aí. 10 algarismos. 0 a 9, tá bom? 0 a 9. Importante isso. Eu quero formar uma senha de 4 dígitos. Senha de 4 dígitos. É claro que eu preciso te dizer mais coisas. Você, como bom leitor da matemática discreta, você deveria me perguntar o seguinte, mas vem cá, que tipo de dígitos você quer? Você gostaria que todos fossem iguais, todos fossem diferentes, tivesse algum outro tipo de restrição, tá? Então, sempre pensa que as restrições podem aumentar, né? Imagina que você tem uma limitação para escrever a senha. Nesse caso aqui, eu quero botar dígitos diferentes. Diferentes, tá bom? Exemplo 1. Eu posso ter a senha 0123? Isso é uma senha. Posso ter? Posso, né? Sim. Posso, não tem problema nenhum. Se eu mudar a ordem, eu mudo a senha? Muda a senha. Muda. Então eu estou diante de um problema de arranjo. Sacou a diferença? Estou diante de um problema de arranjo agora. Ou seja, a ordem importa para que eu, de fato, altere o meu grupo, altere a minha escolha. Muito bem. Então, eu vou proceder do mesmo jeito que eu fazia lá na combinação. Eu vou colocar aqui 4 tracinhos, né? São 4 dígitos. Muito bem. Para a primeira escolha, eu tenho 10 dígitos, né? 10 dígitos. Para a segunda escolha, uma vez que eu já escolhi um algarismo, eu tenho 9. Depois eu tenho 8. Depois eu tenho 7. Multiplique isso tudo. Precisa dividir por alguma coisa? Não. Não precisa dividir por nada. Porque essa é a quantidade total de agrupamentos que você pode formar. Agora eu vou te apresentar a notação fatorial disso, tá? A notação fatorial disso. Não precisa se preocupar quanto dá isso não, tá? Fica tranquilo, depois a gente faz a conta. Nesse tipo de problema, você vai escrever assim, ó. Arranjo, letra A, bem grande, de eu tenho 10 algarismos disponíveis. 10. Escolhe 4. Tá? Muda tudo. Muda todo o rolê. Agora, a ideia é a seguinte. Você vai escrever assim. 10 fatorial. O início é igual. 10 fatorial. Divididos por 10 menos 4 fatorial. É claro que eu deveria ter posto primeiro, né? Como uma boa forma didática, eu deveria ter posto a N PAP, igual eu coloquei lá na combinação. Você vai fazer N fatorial divididos por N menos P fatorial. Essa é a notação fatorial do arranjo. Esta é a notação fatorial do arranjo. Tudo bem? Os resultados serão os mesmos. Do mesmo jeito que eu resolvo 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, eu resolvo a notação fatorial. Lembro de novo a Professor, vocês. Diga, querido. ele vai ser por menos porque vai aquela questão de números se repetir. Nesse caso aqui, Fabinho, o menos aqui ele vai aparecer porque eu estou querendo escrever na notação fatorial. Repara o seguinte, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse número aqui, você concorda comigo que ele é quase, mas muito perto do 10 fatorial? Ele é muito perto do 10 fatorial. Ele só não é o 10 fatorial porque ele não tem, veja bem, para ser o 10 fatorial, ele precisaria ter vezes 6, vezes 5. Caso até o 1, né? Exatamente. Boa. Até 1. Para ser 10 fatorial. Só que ele não é. Então, qual foi a jogada aritmética, a jogada matemática que eu fiz aqui? Pensa assim.
Era 10 fatorial. Só que agora, bem, eu escrevi o 10 fatorial, só que eu vou fazer um truque aqui. O truque é o seguinte: eu vou dividir tudo. Olha só, vou apagar isso aqui. Eu vou dividir tudo agora pela seguinte situação: pelo 6 fatorial. Olha só que interessante. Era para ser 10, mas eu vou dividir por 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é uma jogada, é uma técnica matemática para que eu possa escrever a notação de arranjo na forma fatorial. Porque, veja bem, a forma do problema está resolvida aqui, ó. Essa parte já está resolvida. Isso aqui já resolve o problema. Só que agora eu estou fazendo uma generalização. Ou seja, eu estou te dando uma fórmula para poder calcular o arranjo, um outro jeito, né, de calcular o arranjo. Diga, Carol. Professor, Diga. então a gente vai levar em conta o fato do 10 ser fatorial, tipo 6, 5, 4, o restante? Ou não, só Então, vai dividir e acabou? porque eu estou justificando para você. Diga, Isadora, vou pegar logo o link da pergunta da Isadora. Ô, professor, mas aí, tipo assim, de qualquer maneira você cortaria o de cima com embaixo. Então ficaria o mesmo valor. Exatamente, exatamente. Mas lembra o seguinte, eu vou juntar as duas perguntas, da Carol e da Isadora, e do Fabinho e do Matheus também, que veio contribuir aqui para o nosso bate-papo. Seguinte, o fato de eu ter escrito em azul, repara que eu não altero a minha multiplicação. Ou seja, eu posso reescrever a minha expressão. Olha só, eu posso reescrever agora a minha expressão. Como? Eu posso escrever assim, né? Porque agora eu tenho o direito de escrever no numerador o 10 fatorial. Eu tenho esse direito, não tenho? Tudo bem? Ó, e em cima é 10 fatorial. E embaixo é 6 fatorial. Vocês concordam que ganhei esse direito? Eu adquiri o direito de escrever de um outro jeito. A mesma coisa. Só que repara que o 6 que apareceu, é exatamente 10 menos 4. Aí ficou bonito. É exatamente a mesma coisa. Olha como a fórmula ela meio que brota com essa técnica de manipulação é, do produto, da fração. Entende? Diga, Natália. Professor, por que que é 10 menos 4? É 10 menos 4 porque apareceu 6. O fato de ter aparecido 6, eu consigo entender que é a subtração do 10 menos 4. Ou Ah, seja, então a gente vai ter que imaginar, não, tipo assim, calma. apareceu Não, não nesse ponto. Não nesse ponto. O que eu quero dizer é o seguinte: é que a justificativa para que você encontre a fórmula é que o número que aparece embaixo é sempre a subtração do que você acabou de escrever na forma fatorial, ó. Esse 10 com a quantidade de elementos que você vai escolher. Escolher 4 aqui. Entende? Sempre vai ser essa diferença. Tudo bem? Repara que Professor, Diga, querido. então a gente pode observar dessas duas visões. Por Pode. exemplo, se a minha faturação é 10 e eu Aham, quero achar só 4, aham. então vai ser, no caso, por 6. Vai sobrar 6, aí vai ser 10 por 6. Aham. Ou a gente também pode olhar dessa forma de como é por 10. E aí eu só Tá. quero 4 dígitos. Também serve, tipo, Isso. igual tá aqui. É, Eu sei que a eu faturação é vou. 10. Eu só Isso, eu vou quero por achar aí que você 4 falou dígitos por agora. 10. Vou nessa. Pode falar, pode falar. Desculpe, Fabinho, pode falar. Não, não, imagina. Mas o senhor entendeu o que eu quis dizer? É que Entendi. pareceu que eu falei a mesma coisa, mas é diferente. Entendi. O que a gente vai ter de fazer é o seguinte: você vai pegar dos 10 que você precisa escolher, tá? Você tem 10 algarismos disponíveis.
você gostaria de escolher 4. Então, você vai fazer o arranjo, escrever de preto para destacar. Você vai fazer o arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4. Repara que esse 4 que apareceu aqui, esse 4, ele é exatamente esse número, né? Aqui, 4 dígitos, tá? Então, o que está acontecendo aqui de verdade? Quando você está fazendo 10 menos 4, você acha esse 6 fatorial. Mas o que é esse 6 fatorial? Para que ele vai servir? Para quando você dividir pelo 10 fatorial, você conseguir simplificar isso tudo, olha. E ficar exatamente com 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. O que eu quero que você pense é o seguinte, é que para resolver problemas de arranjo, você pode resolver dessa forma aqui que eu estou te mostrando inicialmente, coloca os 4 travessões e bota as possibilidades, ou você pode jogar na fórmula. Isso é uma outra perspectiva. Quer ver uma outra ideia? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Vou deixar a ideia da fórmula aqui. Vamos pegar uma outra possibilidade. Olha só. Ao invés de algarismos, vamos pegar uma outra ideia. Vamos pegar a ideia de 10 nadadores. 10 nadadores. Tá? 10 nadadores. Isso é de arranjo, né, professor? Você vai fazer? Exato, estamos falando de arranjo, perfeito. Você sabe que para ter pódio precisam ter 3 pessoas, normalmente, né? Então, a minha pergunta é, se eu tenho 10 nadadores, como é que eu posso montar esse pódio? Esse pódium, ou pódio. Entende o que eu quero 10 dizer? por 7. Eu quero montar isso aqui, né? Eu quero fazer isso aqui. Então, aqui é o primeiro. Aqui será... Aqui pode ser um pouquinho mais baixo, né? Aqui é o primeiro. Entenderam o que eu quero dizer? Tem um pódiozinho aqui. Aqui é o segundo. Um pouquinho mais alto que o terceiro. Como é que eu posso montar esse pódio? Vamos resolver de 2 jeitos. Você vai fazer 3 tracinhos. Na primeira posição, quantas pessoas podem chegar na primeira posição? Uma galera, né? 10. Então, 10. Depois que 10. um chegou, quantos faltam? 9 e 8. 9. Depois 8. Acabou o problema? Acabou o problema. Mas só que no Enem vai estar assim, ó. Isso eu quero alertar vocês. No Enem vai estar assim. A quantidade de possibilidades que eu vou poder fazer vai ser o arranjo de 10, 8 a 8. Vai ser o arranjo de 10, 3 a 3. Vai ser o arranjo de 10, 9 a 9. Entende o que eu quero dizer? Ele vai fazer isso com a gente. Ele vai fazer isso com a nossa vida. Ele vai colocar várias possibilidades de arranjo. Ou seja, como é que você vai lidar com isso? Se você quer escolher 10 pessoas, você sabe que a ordem vai mudar, o pódio, você está diante de um problema de arranjo. Então, você vai ter arranjo de 10 pessoas, tomadas 3 a 3. Vamos resolver isso? Olha que interessante. Vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. E aí você vai ter o arranjo de 10 3 a 3. 10 fatorial divididos por 7 fatorial. Diga, Maria Barcelos. Professor, então, tipo, a combinação quer saber mais o resultado final. Tipo, 10. 10 é o resultado final. Tá. E o arranjo, ele quer saber só qual é a estrutura, né? Tipo, faz a gente chegar no resultado final. Então, o que eu falei deu a entender isso, né? Deu a entender isso. É. Mas, na verdade, as duas situações remetem ao resultado final. A gente vai chegar ao resultado agora.
tá? A gente vai calcular quantas possibilidades eu tenho para poder fazer esse pódio. Então, independente se você tiver combinação ou arranjo, você pode expressar a tua resposta como um único número, uma quantidade total, ou você poderá representar na forma matemática, na forma simbólica, se for algo muito grande, tá? Diga, Carol. Professor, então a maioria das vezes que a gente for resolver o arranjo é só para encontrar essa tabelinha que é só multiplicar? Isso aqui, ó. Exatamente. Resolver arranjo é fazer isso aqui. Professor, então nada mais é do que uma outra forma de encontrar o resultado da combinação. Dá o arranjo, do arranjo, do arranjo. da- É, Hum, é um outro jeito de pensar o arranjo. Quer ver? Se você faz essa conta, quanto dá isso? Isso aqui dá 720. São 720 maneiras de arrumar o pódio. Agora resolve a parte de baixo ali. 10 fatorial que divide 7 fatorial. Quanto dá isso? Vou fazer aqui no cantinho. Ó, o que é isso? É 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2 e 1. Precisa botar isso tudo? Bem, vamos ver. Vamos ver se toda vez que eu preciso escrever isso tudo. Divididos por 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1. Olha que maravilha. Vou cortar. A gente gosta muito dessa parte. Agora a gente vai para o nosso deleite. Aqui, ó. Esse com esse. Opa, faltou um. Tá vendo que a parte em preto que sobrou era exatamente o nosso problema inicial? Percebe? É a mesma coisa. Só que, como eu estou te dizendo, às vezes, no Enem você vai encontrar questões assim, na forma simbólica, tanto de combinação quanto arranjo, tá? Dá o mesmo resultado. Tá bom? Professor, Oi. mas, por exemplo, na UERJ, Ah, a maneira assim, eles vão interpretar como certo, tanto se fizessem de pauzinhos, como 10 vezes 9 vezes 8, aham. ou tanto quanto eu aplicar essa fórmula, vai estar correto para eles? Sim. Na UERJ você vai fazer uma prova objetiva agora, né? UERJ objetiva, o que você fizer, se marcou a resposta correta, beleza. Tá tranquilo. Não, mas eu digo quando for discursivo. Ah, não. Aí a gente tem que conversar. Aí a gente tem que conversar melhor. Aí a gente tem que se abraçar. Aí a gente tem que dar a mão, de fato, e fazer aqui uma ciranda e conversar legal. Quem vai fazer discursiva de matemática? Tem gente aí? Eu. Ai, Ah, socorro, garoto. Deus. Ah, garoto. Então, tu vai falar comigo. Quero falar contigo, hein? Tá pensando o quê? Não me... Quem mais? Daí. Daqui. Alguém mais? Só uma Eu vez? acho que o Pedro também, que ele quer administração. Ah, a galera das ADM, hein? A galera dos negócios aí, dos business. Vocês são bravos mesmo, hein? A galera do business. Muito bem. Alguém das engenharias? Alguém para engenharia? Engenharia. Coisa linda. Não, né? Não? Vocês me olharam com uma cara agora assim? Eu digo, caramba, parece que eu perguntei uma coisa muito fora do comum. Alguém para matemática? Coisa linda. Tô fazendo a divulgação. Gente, olha o seguinte: sobra vaga, hein? Sobra vaga, é fácil de passar, qualquer um passa. Eu passei, então qualquer um passa. Fica a informação para vocês, de verdade, tá? Muito bem. Vamos fazer então a questãozinha da UERJ agora. Vamos lá. Professor, rapidinho. Diga, querido. Se fosse arranjo com, tipo, daquelas senhas, quatro, se fosse iguais, podendo repetir os dígitos, aí ficaria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Perfeito, perfeito, exatamente. Aí você vai escolher, claro, né, essa forma de poder resolver, né, que é muito mais fácil. Exatamente. Quer dizer, você vai sentir o problema. Não sei se isso é essencialmente fundamental, não sei se essa é a frase exata, mas é importante que você tenha a sensibilidade para poder interpretar essa situação, essas nuances do problema, sabe? Se todos os algarismos vão ser iguais, se eu tenho um número par no final, se eu tenho um número ímpar, enfim, todos os números precisam ser ímpares, entendeu?
Então, a gente vai ter que ter sempre essa possibilidade. Vamos ver se o que eu falei para vocês aparece na UERJ ou não. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês, enquanto vocês vão anotando, vão conversando, vão trocando essa ideia. Vocês estão vendo a minha tela do computador ou a tela branca? Aqui tá com as equações ainda escrito. Tá Eu bom, ainda tô no quadro. Ainda coisa. É, tá tá no bom. quadro. Tá beleza. Tá tranquilo. Então, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, deixa eu pegar a provinha. Eu vou pegar a prova de 2019, tá? Porque é uma boa prova para a gente poder discutir, que eu acho que vai valer a pena a nossa discussãozinha aqui, tá? Vocês estão bem por enquanto? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo tranquila? Como é que vocês estão? Na boa? Sim. Tá de boa? Legal, Carol? Beleza. Vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa maravilhosa matemática. Vamos lá. Bem, então eu preciso compartilhar com vocês, obviamente, né? Senão vocês não conseguem ver. Ó, aqui e aqui. Vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar a prova? Sim. Tá Agora pequena, né? sim. Provavelmente. 29 e 30. Tá? Essa é a prova de matemática do ano de 2019, tá? Essa primeira questão tem a ver com porcentagem, a segunda questão tem a ver com geometria, vai dando uma olhada, né? Tranquilo. A terceira questão tem a ver com plano cartesiano, tá? Coisas do Adailton agora, tá? Por enquanto, basicamente. Essa aqui eu quero falar com vocês. Essa aqui é de combinatório. Acho que eu estou na frente aqui, né? Deixa eu apagar aqui o nossa. Peraí, como é que eu faço isso? Aqui, tá? Fabinho, tá vendo bem, Fabinho? Tá tranquilo? Todo mundo vendo? Tô Isadora, bem, tô tranquilo? bem. Tá? Tá dando sim. Mas eu tô Tá dando pra prestando ver? atenção. Tá. Lê pra mim, Fabinho, por gentileza, esse problema. Agora, Vamos. 6 times de futebol disputaram um torneio no qual cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. A regra da pontuação consistia em marcar 0 pontos mesmo 0 ponto, perfeito. para o time perdedor, 3 pontos para o vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time. A tabela mostra a pontuação final do torneio. Legal. Então, o que ele quer saber, Fabinho? Ele quer saber a combinação. Ele quer saber, ele quer saber essencialmente aqui, né? O número de quê? De empates. Número de empate. mas- Beleza. Aí, tudo bem, Beatriz? Tranquilo? Essa questãozinha pra gente? Marco qual? Sim. A, B, C ou D? Não, calma aí, né? Deixa eu fazer de... Marco qual? Aí, calma aí. Não, pera aí. Não, aí também não, né? Calma. Marco qual? Quem acha que é a letra A? Quem acha que é a letra Ué, B? como que a gente sabe? Peraí. Quem dá uma luz aqui? Repara, olha só, gente, olha que coisa interessante. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Deixa eu ver vocês todos aqui, porque às vezes eu não vejo vocês. A gente acabou de ler uma questão da UERJ. Eu acabei de falar com vocês sobre combinação e arranjo. Tá, é claro que essa questão é de combinação e arranjo, porque está no contexto da aula. Mas veja bem, repara que o exemplo que eu dei para vocês, você vai tentar encaixar agora. E você vai perceber que o que você vai querer encaixar vai faltar elementos. Faltarão elementos para poder encaixar exatamente o que eu falei para você agora. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Vou te dar ferramentas para que você conduza junto comigo o raciocínio para poder finalizar a questão, ou para poder pensar junto, ou utilizar justamente os conceitos de combinação ou arranjo. Tá bom? Essa é a grande ideia. Então, vamos juntos e vem comigo. Olha só.
É, me diz uma coisa. Você acabou de ler, Fabinho, para mim, que existe uma regra de pontuação, que vocês conhecem muito bem, né? 3-1-0. Vencedor ganha 3, empatou ganha 1 e perdedor não ganha nada. Bem, a questão é, 6 times de futebol disputam um torneio. Eles jogam só uma vez. Essa informação é importante. Jogam uma vez com o outro, tá? Muito bem. Me diz uma coisa. Quantos jogos acontecem nesse torneio? Cinco. Quanto? Luiz falou alguma coisa? Cinco. Eu vi um amém. 5. 5 jogos. Acontecem 5 jogos nesse torneio. Quem concorda? Quem discorda? Ué, professor, por que Não 5 se tem concordo, 7 não. times? Eu acho Polêmica. que é Aí, 6. Luiz, a Eu polêmica que acho tu que é levantou aí, 6. ó. Ó a polêmica, ó o problema aí. 5 jogos. 5 empates? É isso que tá falando, Luiz? Ou 5 jogos? É isso que tu falou? 5 empates ou 5 jogos? Não É 5 entendi. jogos, que não tem como eu jogar comigo mesmo. Não, não tem, é verdade. Jogar consigo mesmo é estranho mesmo. Não tem como entrar com o próprio time, né? O que vocês acham? Vocês Eu concordam com o acho que é Luiz? 6. 6 jogos. Tem 5, 6 né? times no campeonato. Teremos 5 jogos. É Sim, isso? Eu só não entendi, professor, se cada time Foi. jogaria 5 vezes, ou o Ah, total seria 5. o total seria 5. Ou se cada time, A, B, C, D, F, cada um Aham. deles jogariam 5 vezes. Ah, cada time joga 5 vezes. Então seriam 30 jogos. É isso? São 6 times. São A 6 senhora times. plantou dúvida. São 6 times. Cada um joga com o outro. Quantos jogos eu tenho ao todo? É uma pergunta de Ah, você quer saber combinação. no todo? Isso, no todo, no geral. O campeonato vai ter quantos jogos? 30. 30 jogos. É isso, 30 jogos? Diga, Carol. Carol tá meio assim. Professor, fiquei completamente É 30, confusa. são 30. Por- São Porque 30. na minha cabeça, Ah, tipo, são 6 times. são. Aí cada um vai jogar, né, de 2 em 2, Isso. certo? É uma partida com E aí time. depois eles vão jogar um contra o outro, né? Isso, perfeito. Estamos indo no caminho. Estamos Carol, na vê assim, levada. olha. Carol, vê assim, ó. A jogar com B, A jogar com C, A jogar com D, jogar Isso, com Fabi, E, jogar com F. exatamente. Estamos Forma aí. 5 Estamos aí. possibilidades, e assim sucessivamente. É assim sucessivamente, exatamente. Deixa eu fazer aqui um cálculo para vocês. Você tem direito. Professor, não entendi nada que falaram. Isso foi confuso. Beleza, beleza. Vem comigo, vem comigo. Ó, a gente falamos aqui sobre eu estou perguntando quantos jogos terão nesse campeonato. Para contar isso, você pode fazer do jeito, digamos, mais rápido ou mais complicado. Então, eu vou fazer do jeito aqui, digamos, eu vou contar de um jeito manual, digamos. Ó, primeiro jogo. Concorda comigo, Luiz e a galera toda, hein? A versus B. Esse é o primeiro jogo. É um dos jogos, né? É A com C. A com D. A com E. E A com F. Tá bom? A versus F. Isso aqui que eu botei para você são os jogos do A. São jogos do A. São 5 jogos. É verdade. Você concorda comigo agora que jogar A e B e A é o mesmo jogo? sim. É o mesmo jogo. Olha que interessante. A e B, B e A é o mesmo jogo. Então faz o seguinte. Você tem primeiro que escolher 6 times. Depois que você escolheu 6, 6, você tem 5 possibilidades de escolha. Isso aqui dá 30. Ah, professor, então a gente já sabe a resposta. Calma.
Calma, O calma. número Acho que total é metade, então, né? Exatamente, meu caro. É a metade disso. Por esse argumento que eu disse para vocês. Porque agora você divide por 2, porque você sabe que quando você escolhe um jogo, você está escolhendo 2 jogos iguais. Então você divide por 2, você está diante de uma combinação por 2. Então são 15 jogos. São 15 jogos. Esse é o total de partidas possíveis nesse campeonato. Beleza? Essa é a primeira fase da questão. Primeira coisa é saber fazer isso, tá? Todo mundo tá comigo? 15 jogos? Beleza, vou escrever aqui em cima. Então aqui são 15 jogos. Legal. Agora é o seguinte, gente. Vamos agora fazer a seguinte conta, hein? Vem comigo, hein, por favor. Vamos supor que não houve empate. Só teve vencedor e perdedor. A pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte: quantos pontos totais foram disputados? Seria Quantos? 15 vezes 3. Exatamente, meu caro 40? Matheus. Exatamente o que o Matheus disse. Cada jogo, a gente tem 3 pontos em disputa. Ou seja, teremos o total, veja bem, o total de 45 pontos. Ou seja, aqui não houve empate. Beleza? Ou alguém ganhou, obviamente alguém perdeu. Teve vencedor, tá? Agora faz o seguinte para mim. Deixa eu circular umas coisas aqui. Quantos pontos foram obtidos no campeonato? Quantos pontos foram somados pelos diversos times no campeonato? O que vocês acham? Teria que Tem somar todos os 46. outros pontos, né? Isso. Soma geral aqui, ó. Soma geral. Quantos Professor, pontos foram? 40, não? 40? pega esse 45 e tem que dividir pelo número de jogadores, não tem nada a ver. O 45, Fabinho, está relacionado com a multiplicação por 3. Porque cada jogo vale no máximo 3 pontos. Eu estou pegando a melhor hipótese, né? Quer dizer, sempre alguém ganhou. Sempre alguém ganhou. Como são 15 jogos, cada jogo vale 3 pontos. Então, ao todo, eu posso somar 45 pontos. Tá? Tudo bem? Diga, Carol. Professor, pera, me perdi. E os 15 são os 15 jogos, certo? Isso, 15 jogos. 15 jogos. Aí eu fiz aqui uma multiplicação para saber o total de pontos em disputa. Foram 45 pontos possíveis. Eu posso pegar todo mundo. Vamos supor que não teve empate. E aí, a partir disso, cada jogo a gente consegue o máximo. Ou alguém ganha, alguém perde. Só que aqui no campeonato não foi assim, né? Quantos pontos foram somados? Você já fez essa conta, né? Foi 40. Foram 40, professor. 40. Vem cá. Me diz uma coisa. 45 pontos foi o total. Era o total. Professor, como é que achou 40? Não entendi 40. 40 é 9, mais 6, mais 4, mais 2, mais 6, mais 13. Ah, tá, entendi. Isso é 40, tá? Diz uma coisa para mim. O total são 45 pontos. Mas apareceram 40. Quer dizer o seguinte, né? Que a diferença dessas duas pontuações, diga, Natália. Professor, agora, na verdade, é só diminuir 45 por 40? E E não aí é, dá o menina? número de empates. Exatamente.
Brilhante. E tá tudo Então, lindo. se o time for empatar, é isso? Exato, são 5 empates. Exatamente. Eu não Eu sei quem, sabia que a gente tinha eu feito não sei tudo. quem empatou. Eu só sei que são 5 empates. Ponto final. São 5 empates. 45 menos 40 igual a 5. Esses 5 pontos só podem ter vindo dos empates. Ou seja, letra B, de bora ser aprovado. E gostei, hein? Bora Coisa ser linda, né? aprovado. Coisa linda, coisa boa. B de bombom, bombom, bombom. Coisa linda. Diga, Carol. Professor, teve uma coisa que eu fiquei um pouco confusa na Pode conta, falar. esses 6 e esses 5. A gente Tá, pode pensar nele como as possibilidades de jogos, tipo, é, não sei se eu entendi errado, né? entendi. Mas se, tipo, vai jogar dois cada um, aí vai ficar 6 e 5. Isso, porque veja bem, se a gente tem no jogo dois times, na primeira escolha, Carol, para a primeira escolha, a gente tem 6 possibilidades, que é a primeira escolha. Para a segunda escolha, eu tenho segunda escolha, eu tenho 5 possibilidades. Agora pensa comigo. Se o time A joga com B e o time B joga com A, é o mesmo jogo. Se é o mesmo jogo, eu preciso descontar desses 30 a metade, né? Ou seja, se eu multiplicar 6 vezes 5, eu tenho 30, mas não são 30 jogos, né? Porque, como eu te falei, a ordem não importa. Ou seja, eu troquei a posição, mas não troquei o jogo, tá? Troquei a posição, mas não troquei o jogo. Por isso são 5. Por isso. Desculpa. Por isso são 15 jogos. Tá? Tranquilo, gente? Entenderam a ideia? Como a UERJ vai vir pra gente? Sim. Vai vir nessa pegada. Você vai descobrir se é Mas aí, arranjo, se é combinação, vai poder fazer alguma outra avaliação, tá? Muito bem. professor, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer até 2. É, assim, tem alguma maneira da gente já identificar de como a questão vai perguntar se é arranjo, se é combinação? Por exemplo, eu já percebi que se for senha de banco, algo desse tipo, provavelmente vai ser arranjo. Já Sim. nessa questão vai ser combinação. Tem alguma coisa que a gente já possa identificar? Pode sim, Fabinho, pode sim, Fabinho. Quando você tiver problemas que envolvam pessoas, normalmente você está diante de uma combinação. Eu quero escolher pessoas. O fato de escolher pessoas leva a gente para entender sobre combinação. Deixa eu sair daqui, só para não. Acho que eu estou travando para vocês. Deixa eu passar para cá. Entendeu o que eu disse, Fabinho? O fato de Não, você, o fato de entendi. você lidar com problemas que envolvam pessoas, escolher pessoas, você acaba gerando problemas de combinação porque você está formando grupos. E formar grupos é muito comum você mudar a ordem e não alterar o grupo. Então, questões que envolvem objetos têm mais a cara de arranjo, entende? Que envolvam pessoas têm mais a cara de combinação. Mas Entendi. é bom ficar ligado se não há nada entre o texto, tá bom? Para você Sim. não se perder no enunciado e achar que toda vez vai ser isso, tá bom? Então fica muito ligado para você identificar. Ajuda na identificação, mas não é o suficiente. É necessário, Então, mas não é suficiente. o ideal é pela linha de raciocínio mesmo de se mudando não modifica e se mudar modifica. No Isso, caso seria é isso. Se combinação, faça aí essa se pergunta, modificou.
Isso, se faça essa pergunta e a partir dessa pergunta você conseguirá a resposta para si mesmo, né? Você vai entender, isso aqui eu estou diante de um arranjo, isso aqui é combinação. Partindo disso, metade do problema está resolvido. Juro para você. Tudo bem? Tudo Tranquilo? bem, muito obrigado. Show de bola. Vou fazer agora a chamada, senhorita Isadora. Farei a chamada. Luiz Carlos, Maria Eduarda, Luiz Antônio, Dudinha, Maria Barcelos, Karina, Natália, Ingrid, Beatriz, Caroline, Pedro, Fabinho, Tô Isabela, presente. Rafaela, Jorge, Eloá, Matheus, Gustavo Gomes, Isadora e Paulo. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são uns amores, muito fofos. Ótimo falar com vocês. Desculpa mais uma vez pelo meu atraso. É um prazer enorme. Continuando estudando. Qualquer dúvida, estou por aqui, tá? Pensa que a prova da UERJ, agora, o segundo exame, para quem vai fazer, não é o mais complicado, tá bom? Não é o mais complicado mesmo, tá? Então, a ideia é ficar tranquilo, tranquila, e colocar exatamente o que você vem treinando em prática. É uma prova de matemática que eu acho muito boa de fazer. É bastante abrangente, tá? É uma prova que tem 8 questões. Então, assim, é claro que eu quero que você acerte as 8. É claro que eu quero que você acerte as 8. Mas, para além disso, eu quero que você dê o seu melhor. Então, se você chegar na prova com dor de barriga, não é o seu melhor. Se você chegar na prova faltando 10 minutos para começar a prova, não é o seu melhor. Então, se prepare, já pegue todos os locais de prova, já sabe como proceder, e a partir daí faça uma prova boa. Essa é a grande questão. Fazer provas boas é isso. Então, você vai por esse caminho, faça uma prova boa, e aí você vai perceber que você, de fato, acertou mais questões fazendo uma prova boa. Tudo bem, gente? Olha, super beijo para vocês. Grande abraço. Cuidado com o frio, tá bom? Bem tiozão. Grande abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Tchau, professor. Boa professor. boa noite. noite. Um abraço. Obrigada, boa noite. Valeu, professor. Buenas. Boa noite. Abraço. Boa. Valeu, professor. Boa noite, viu? Tchau, queridão. Valeu, Pedro. Obrigado pela. Cheguei meio atrasado, mas consegui chegar. Mas tá vindo. Tamo junto, tamo junto. O Amém. importante é chegar, meu caro. Tá bonito. Isso aí. Prazer enorme, Agora cara. vamos que bora, porque a Domingão é nossa, hein? Domingão é tudo nosso, cara. É pra ir pra É, cima. Não tem jeito. pra cima. Vamos pra cima já. Segunda-feira já pega É, já na discursiva. boa, exatamente. Tô preparando um É, negócio pra vocês que vão fazer discursivas, que depois a gente vai é conversar mesmo? separadamente, Ah, beleza? então vai ser coisa boa, Vai hein? ser coisa boa. Tô preparando coisa boa pra Coisa vocês, boa. Valeu, beleza? então, professor. Grande abraço, querido. Boa noite, viu? Boa noite. Boa Tchau, semana. tchau. Até mais. Tamo junto. Tamo.